Oi, gente, a gente vai dar início ao conteúdo do capítulo 3 de matemática. Para a gente começar o capítulo 3, a gente vai resolver um problema sobre contagem. O livro dá esse exemplo aqui pra gente. Luquinha passará o fim de semana na casa de Theo e está escolhendo as roupas que vai levar. As imagens a seguir representam diferentes maneiras de registrar essas combinações. Elas nos ajudam a organizar os elementos para que possamos contar o número de possibilidades com maior facilidade. Observe. As roupas que ele escolheu, a gente pode organizar de duas maneiras. Usando um diagrama de árvore, que a gente vai selecionar as duas opções de calça, quais são as blusas que ele pode usar e depois as combinações da blusa com a calça. Ou organizar em forma de tabela, colocar as calças e as blusas e depois ir colocando as combinações que ele consegue fazer. Aí nós temos aqui a pergunta: quantas combinações diferentes Luquinha poderá fazer? Nós temos 3 combinações com a calça vermelha e com as 3 diferentes blusas, e 3 combinações com a calça azul e com as 3 diferentes blusas. Então as combinações no total vão ser 6 combinações. Agora nós vamos falar sobre os problemas de proporcionalidade. O livro traz novamente uma situação exemplo para a gente aprender na prática. Helena, tia de Torugo, começará a fazer torta de frango para vender. Observe a seguir a receita que ela usará. Torta de frango. Para fazer uma torta de frango, ela vai usar 2 xícaras de leite, 1 xícara de óleo, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de queijo, parmesão ralado, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de chá de sal e 4 ovos. Isso para uma torta. Ajude a Helena a calcular os ingredientes necessários para fazer quantidades diferentes da torta. Reescreva a receita, modificando a quantidade dos ingredientes para cada situação proposta. Então a gente vai deixar na proporção para ela fazer a quantidade de tortas que o livro for pedir pra gente. Aqui está pedindo pra gente triplicar essa receita. Triplicar, a gente lembra lá daquela palavrinha triplo, que a gente vai multiplicar tudo por 3. Então a gente vai começar pela xícara. Se nós temos 2 xícaras, eu vou fazer 3 vezes o 2, 6. 6. Se eu tenho 1 xícara de óleo, eu tenho 3. Se eu tenho 3 xícaras de farinha vezes 3, 9. Se eu tenho 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 12. Se eu tenho 1 colher de sopa de fermento em pó, 3. 1 colher de chá de sal, 3. E 4 ovos eu vou ter 12. Agora a gente vai ampliar e reduzir as figuras geométricas. Para a gente fazer isso, a gente precisa usar a malha quadriculada. A malha quadriculada são esses quadradinhos aqui, que a gente vai usar como base para calcular o tamanho da figura geométrica, tanto para reduzir quanto para ampliar. Aqui a gente tem um quadrado. E está pedindo para a gente reduzir esse quadrado em 3 vezes. Então a gente vai ter que dividir a quantidade de lados e a altura em 3 vezes. Só que como é um quadrado, a gente sabe que os lados dos quadrados são todos iguais. Então se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, se a gente vai reduzir em 3, a gente vai fazer 6 dividido por 3, vai dar igual a 2. Então a gente vai usar 2, 2, 2, 2. Isso a gente reduziu o quadrado em 3 vezes do seu tamanho. A gente vai ampliar esse retângulo. A gente sabe que a altura do retângulo e o comprimento são diferentes. Então a gente vai fazer por parte, em 2 vezes do seu tamanho. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vezes 2, que vai dar o meu comprimento. E aqui eu tenho 1, 2, vou fazer 2 vezes 2, que vai dar a minha altura. 5 vezes 2 eu tenho 10, 2 vezes 2 eu tenho 4. Então eu vou contar 10 quadradinhos para o meu comprimento, 4 quadradinhos para a minha altura. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 da minha altura. 10 novamente no comprimento. 4 novamente na minha altura. Agora a gente vai relembrar a multiplicação por 2 algarismos. A gente tem que ficar atento a alguns detalhes nessa operação. Aqui a gente vai começar a multiplicar sempre pela unidade. Então a gente vai fazer 5 vezes o 6, a gente sabe que é 30. 5 vezes o 2, 10.
mais o 3 que você subiu, 13. Só que quando você for multiplicar pelo próximo algarismo, que aqui está na dezena, a gente tem que pular uma casa. Essa casa você pode pular colocando um zero, colocando um asterisco, deixando vazia ou colocando o sinal de mais, que eu sei que tem gente que faz, não tem problema. O importante é não esquecer de pular essa casa da unidade para multiplicar o próximo número. Então você vai fazer 2 vezes o 6, 12. Cuidado para não confundir o número que subiu da primeira multiplicação. 2 vezes o 2, 4. Mais 1, 5. Depois que terminou de fazer toda a multiplicação, a gente vai somar normalmente. 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 5. 1 mais 5, 6. 650. Mais uma aqui pra gente relembrar. 5 vezes o 4, 20. 5 vezes o 3, 15. Mais 2, 17. Para você multiplicar pelo próximo algarismo, você não pode esquecer de deixar a casa da unidade vazia. Então você pula uma casinha. 2 vezes 4, 8. 2 vezes o 3, 6. Agora é só somar normalmente. 0 mais nada, 0. 7 mais 8, 15. 1 mais 1, 2. Mais 6, 8. 850. Essa aqui eu deixo para vocês fazerem sozinhos, tá? A gente vai relembrar o arredondamento para a dezena mais próxima. Nós daqui temos o 154. Qual é o múltiplo de 10 acima de 154? 160. E qual é o múltiplo de 10 abaixo de 154? 150. Se a gente está arredondando a casa da dezena para a dezena mais próxima, a gente vai olhar a casa que está à direita dela, a unidade. Quando a unidade ela for menor que 5, a gente vai arredondar para menos. Quando ela for maior ou igual a 5, a gente vai arredondar para mais. Então aqui a gente tem o 4 é menor que o 5, então a gente vai arredondar para 150. Agora aqui, 367. A gente tem um múltiplo de 10 acima de 367, 370. E o múltiplo de 10 abaixo, 360. Vamos olhar para a casa que está à direita, a casa da unidade é igual a 7. É maior que 5, então a gente vai arredondar para mais. 154 eu vou arredondar para 150 e 367 eu vou arredondar para 370. Multiplicações e estimando resultados. Aqui no livro você vai primeiro estimar o resultado. Estimar é fazer aquele método de arredondamento que a gente acabou de fazer. Então a gente vai pegar o 108 e o 32. Qual é o múltiplo de 10 acima de 108? A gente sabe que é o 110. E qual é o múltiplo de 10 abaixo de 108? A gente sabe que é o 100. Lembrando que a gente olha para a unidade. Se ela for menor que 5, a gente arredonda para baixo. Se for maior que 5 ou igual a 5, a gente arredonda para cima. Aqui nós temos o 8, então a gente vai arredondar para 110. Então vai ficar 110 vezes, aqui, 32 é o múltiplo de 10 próximo depois de 32. A gente sabe que é o 40 e abaixo de 32 a gente sabe que é o 30. Aqui a gente vai ficar com o 30, vai multiplicar. 110 vezes 30 vai dar 3.300. Pelo algarismo normal, a gente vai multiplicar normal e a gente já relembrou um pouquinho antes. 108 vezes 32. Vai multiplicar normalmente. O próximo, eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Para vocês treinarem e não esquecer. Não se esqueça da regrinha, que quando for menor que 5, você arredonda para menos. Quando for maior ou igual a 5, você arredonda para mais. Relembrar a divisão. Nós temos o dividendo e o divisor. A gente começa a dividir sempre da esquerda para a direita. Então a gente vai começar pelo 4. E a gente não pode esquecer que o número que a gente for pegar para dividir nunca pode ser menor que o nosso divisor. Tem que ficar atento a isso. Então a gente tem o 4 para dividir por 3. Qual é o número na tabuada do 3 que vezes o 3 é igual ou chega perto de 4? A gente sabe que é o 1. Então vai ser 3 vezes o 1, 3. Colocamos o 3 aqui e formamos a nossa continha de subtração. 3 para chegar a 4, a gente sabe que é igual a 1. Vamos descer o próximo número, que é o 2. Formou 12. 12 eu consigo dividir para 3, porque ele é maior que o meu divisor. Então a gente tem 12 para dividir para 3. Qual é o número que chega perto ou se aproxima de 12 na tabuada do 3? A gente sabe que é o 3 vezes o 4.
Então, 3 vezes o 4 é igual a 12. Formamos novamente a nossa continha de subtração. 2 para chegar a 2, 0. 1 para chegar a 1, 0. Vamos descer o próximo número, que é o 3. Qual é o número na tabuela do 3 que vezes o 3 é igual ou se aproxima do 3? A gente sabe que é o 1. 3 vezes 1, 3. Armamos a nossa continha de subtração. 3 para chegar a 3, 0. Não temos mais nenhum número no dividendo, então nós fechamos a nossa conta. Mais uma aqui para a gente relembrar. Nós temos o 678 para dividir por 5. Começamos da esquerda para a direita. Vamos pegar o 6. Lembrando que a gente nunca pode pegar um número que for menor que o nosso divisor. Então vamos lá. 6 para dividir por 5. Qual é o número que vezes o 5 é igual ou se aproxima de 6? 1. 5 vezes 1, 5. Armamos nossa continha de subtração. 5 para chegar a 6, 1. Descemos o próximo número, 7. Temos o 17. Qual o número na tabuela do 5 que vezes o 5 é igual ou se aproxima de 17? A gente sabe que é o 3, que vai ser 5 vezes o 3 igual a 15. Armamos novamente nossa continha de subtração. 5 para chegar a 7, 2. 1 para chegar a 1, nada. Vamos descer o próximo número, 28. 28 dividido por 5, a gente precisa pensar no número que se aproxima de 28 na tabuela do 5. Vai ser o 5. 5 vezes 5, 25. Para chegar, armamos a nossa continha para fazer o para chegar. 5 para chegar a 8, 3. 2 para chegar a 2, nada. Nós temos aí o resto de 3 unidades. Estimando os resultados das divisões. Aqui a gente vai ajudar a Duda a fazer um exercício que tem lá no seu livrinho com mais alternativas, só que aqui a gente só vai fazer a primeira. Aqui está pedindo para você arredondar o número que você vai dividir e depois manter a divisão normalmente. Então a gente tem que relembrar do que a gente viu há uns minutinhos atrás. 361. Qual o próximo número múltiplo de 10 depois de 361? 370. O próximo número múltiplo de 10 abaixo de 361, 360. Lembrando que se a gente quer arredondar a dezena, a gente olha para a casinha da direita, que é a unidade. Se for menor que 5, a gente arredonda para menos. Se for maior ou igual a 5, a gente arredonda para mais. Aqui é menor que 5, então a gente vai arredondar para 360. 360 dividido por 2. Só dividir normalmente. Vamos armar aqui. 360 dividido por 2. Vamos pegar o 3. Vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Armamos nossa continha de subtração. 2 para chegar a 3, 1. Abaixo 6. 16. Qual é o número na tabuela do 2 que vezes o 2 é igual ou se aproxima de 16? 8. 2 vezes o 8, 16. 6 para 6, 0. 1 para 1, 0. Abaixamos o próximo 0. 0 no quociente e a gente fecha a conta.